Aqui a respeito do Halloween, infelizmente muitas pessoas consagram alimentos, entregam às crianças, aproveitam da inocência delas e de certa forma muitas delas não estão protegidas e o mal acaba tendo acesso devido à legalidade da vida de muitos pais. Mas nós, como igreja, a autoridade que está sobre as nossas vidas, ela é muito maior, ela vai muito mais. A Bíblia diz que se os portões do inferno não podem prevalecer, nós chegamos e podemos meter o pé e saquear, tirar, soltar de lá os que estão presos, cativos e oprimidos. Essa autoridade foi dada à igreja divina de Cristo. Então nós podemos quebrar essas maldições que são lançadas e feitas em cima de alimentos que são entregues às crianças, elas comem. Elas podem comer e nada de mal acontecer a elas, nenhuma legalidade ter acesso à vida delas através das nossas orações, blindando e protegendo. Nós quebramos, nós anulamos. Da mesma forma que o mal consegue fazer, nós conseguimos à distância repreender para que elas comendo algo mortífero não as cause dano. Não porque elas creem, elas ainda não têm esse entendimento, mas pela nossa força, fé, autoridade, pela nossa crença, nós cremos que é possível. Então nós precisamos, no mundo espiritual, intervir a favor delas com as nossas orações, para que elas sejam protegidas e blindadas, para que mesmo que os pais delas tenham dado liberdade, através do poder do Espírito Santo que há em nós, através da autoridade de embaixadores de Cristo, nós venhamos resgatar e proteger a vida dessas crianças, blindando elas com as nossas orações e orando para que o Espírito Santo e os anjos do Senhor consigam liberdade de ação para convencê-las, para atraí-las e criá-las, trazê-las para a igreja, trazê-las para o caminho, para onde elas estiverem, no colégio, na rua, onde elas estiverem, elas ouçam falar do nome, do amor, do poder de Jesus Cristo, para que isso penetre no coração delas. Porque como foi ministrado aqui, na dureza do coração de muitas pessoas, que ouvem a palavra e não deixam ela entrar, e assim ela não consegue crescer. Oremos nós, para que essas crianças, ao ouvirem falar do nome de Jesus, como ouviram falar aqui no teatro, que lindo, é um teatro simples, mas dentro da linguagem delas, as crianças estavam atentas, as crianças estavam perceptivas, elas entenderam a mensagem que foi passada. Então, para que através das nossas orações, a essas crianças, ao ouvirem falar de Jesus, ou um convite para ir para a igreja, que o coração delas, de uma forma sem elas conseguirem explicar, venha aquecer, atrair, venha sentir alegria e vontade, e elas venham buscar o Senhor, e venham ser transformadas. Então as nossas orações têm poder para isso. Então nós precisamos não baixar a guarda, mas intervir. Esse é o chamado, esse é a continuidade do ministério de Cristo. Então glória a Deus pela sua vida, que está aqui hoje, igual está aí o nosso irmão Vantes, veio do serviço. Quantas pessoas inventam tanta desculpa para poder não vir? Hoje eu estou cansado, hoje eu estou assim, dorzinha de cabeça. Essas pessoas vão ficar indesculpáveis diante de Deus, devido à atitude de muitos que fazem como ele, se esforçou para vir, está ali de uniforme, mas ele não abriu mão de estar reunido com os irmãos, não abriu mão de estar na presença de Deus, não abriu mão de ouvir a palavra de Deus. Então que o Espírito Santo possa trazer uma resposta a algo, mover diferenciado na vida dele também, para que ele continue vendo que vale a pena, porque se ele fez isso é porque ele crê que vale. Então muitos estão perdendo, deixando de receber, porque não estão crendo, não estão valorizando, não estão buscando da forma que eram para buscar. Então não vão viver o que poderiam viver, não porque Deus não pode mais fazer, mas porque o coração dessas pessoas está como terra seca, está endurecido. Então resistem. Quantas pessoas deixam de vir para a igreja? Quantas pessoas não gostam de algumas igrejas, preferem as igrejas com palavras mais bonitas, mais suaves, e resistem a igrejas que dão palavras duras, porque nenhum de nós quer correção. Mas nós que estamos aqui e amamos a correção, é porque entendemos que ela demonstra o amor, a preocupação do Pai com cada um de nós. Porque o Pai que ama corrige, ele instrui. E aprender matemática não é bom, aprender português não é bom, é trabalhoso, não é difícil, até se gravar, fazer testes é ruim, a mente fica cansada, o coração fica chateado, você não quer fazer, você não quer passar, ninguém quer passar por prova, ninguém quer passar por tentação, ninguém quer passar por dias difíceis.
mas é assim que aprendemos para termos dias melhores. Ninguém consegue um serviço mais tranquilo, que tem uma boa remuneração, uma grande autoridade, um bom reconhecimento, se ele não estuda para aquele cargo. Então, para que a gente possa chegar a esse nível de Deus para as nossas vidas, um nível de exercer uma autoridade diferenciada, de ter uma palavra transformadora diferenciada, de ter uma visão e entendimento de Deus diferenciado, nós vamos ter que enfrentar os processos que Deus permite na vida de cada um de nós. E glória a Deus pela sua vida que está aí buscando vencer a cada dia esses processos. Nós sabemos que não são fáceis, mas eles são precisos. Faz parte da caminhada. Estava até comentando com a irmã Maria José a respeito disso, que infelizmente a caminhada é assim. Há dias bons, há dias difíceis, há dias melhores, há dias ruins. A tempestade vem, bate nas duas casas, na casa construída na rocha, na casa que não está na rocha. Muitas das vezes, às vezes quebra um telhado, enquanto uma desaba, às vezes nada impede o crente de ser atingido, né? O irmão Vance, quantas vezes, infelizmente, já foi roubado, né? Eu também já sofri alguns prejuízos, situações que todos nós passamos. Irmão Maria José já deve ter tido alguns contratempos, né? Deus permite na vida de todos nós. A diferença é que nós estamos aí até hoje, vamos estar até a volta de Cristo, porque nós estamos firmados na rocha, não no que Ele pode fazer, né? Não no grande poder. Nós não estamos aqui pelo grande poder de Deus, nós não estamos aqui pela grandeza de Deus, porque muita dela nós nem vimos direito, nós só contemplamos pela natureza. Nós estamos aqui pelo que nós entendemos do amor de Deus. É o amor de Deus que nos sustenta. Se Ele fizer, se Ele não fizer, o que Ele já fez, o que eu entendo que Ele já fez por mim, é o suficiente para me permanecer aqui. Eu quero estar aqui para ser cheio do Espírito dele. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses 4, para meditarmos na palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Nós, se conhecemos o Senhor, sabemos que a todo momento o Senhor fala conosco, desde os louvores, no silêncio, na caminhada, né? Quando estamos caminhando na rua, tenho certeza que você faz a mesma coisa, está sempre pensando em algo, perguntando algo para Deus. E precisamos caminhar assim, porque é assim que estamos protegidos, porque às vezes achamos estar distraídos, andando na rua, conversando com Deus, e somos libertos, livres, protegidos de tanta coisa, porque quando estamos conversando com Deus, a presença de Deus se manifesta em nós. Os anjos de Deus estão nos protegendo, estão nos guardando. Então não estamos distraídos, pelo contrário. Quando estamos andando, conversando com Deus, podemos até fisicamente, humanamente, estar distraídos das coisas da terra, mas espiritualmente estamos atentos, muito mais atentos do que muitas outras pessoas que andam olhando para o lado, mas não entendem nada do Espírito e não sabem o que está ao redor delas. Filipenses capítulo 4, versículo 5. A Bíblia começa dizendo para a gente o seguinte: seja a vossa equidade aí, a sua conduta certa, a sua forma de justiça imparcial, seja a vossa forma de justiça imparcial notória, conhecida a todos os homens, que todas as pessoas à sua volta vejam a sua conduta justa, né? Que isso seja conhecido. Por quê? Termina o versículo dizendo: porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor de vir. Então, seja a sua conduta conhecida de todos, a sua boa conduta. Versículo 6. Não estejais inquietos, não fiquem aflitos, não fiquem preocupados, não fiquem agitados por causa de coisa nenhuma dessa vida. Que nada dessa terra, que nada do seu dia a dia venha tirar a sua paz e te deixar agitado. Se isso acontecer, não aceite que isso aconteça, que isso continue. Não esteja assim inquieto o seu coração, né, por coisa alguma. E o que fazer? Está escrito ali, ó. Antes, né, ao invés de ficar preocupado, inquieto, agitado, antes disso, né, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus.
né? Algumas traduções falam diferente. Mas antes que isso aconteça, faça conhecida de Deus as vossas petições, o que você precisa, o que você necessita, o que você sonha. Apresente, fale para Deus, mostre para Deus, diga para Deus o que te inquieta, o que te agita, diga para Deus o que você deseja, o que você sonha, faça conhecida deles as vossas necessidades. E como nós fazemos conhecido de Deus? Nós sabemos muito bem, a Bíblia continua dizendo, pelas orações e súplicas. Mas não é só orando e suplicando, porque muitas vezes nós pedimos tanta coisa a Deus, nós pedimos tanto. Quantos de nós, na maioria das orações, mais pedimos, mais falamos do que ouvimos a voz de Deus? Quantas coisas nós pedimos todos os dias? E a Bíblia fala, nós precisamos pedir, mas não sejam só pedites, sejam gratos. Façam petições como ação de graças, porque muitas das vezes a necessidade, a aflição, o que nós passamos é tão grande, que começamos a orar por aquilo, ao invés de agradecer pelo que já recebemos. Só de nós estarmos de joelho para orar a Deus, já é um grande sinal de gratidão no nosso coração, porque nós cremos nele, nós temos a quem buscar. Já é um grande motivo de alegrar o nosso coração. No versículo 7, fazendo assim, a paz de Deus, que vai além, que vai muito além de todo o entendimento humano, guardará, protegerá o vosso coração e guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardar em Cristo é continuar em Cristo. Os seus pensamentos continuarão em Cristo, guardados em Cristo, como se Cristo fosse uma caixinha, como se você está vendo a Bíblia e sua mente está ali, preocupada, pensando, olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus. Ele está guardando ali os seus pensamentos. Então os nossos pensamentos vão continuar no Senhor e precisam continuar em Cristo Jesus. No versículo 8 está lá dizendo: então, irmãos, quanto mais tudo o que é verdadeiro, é verdade o que está sendo dito, é verdade o que está acontecendo, nós precisamos começar por aqui a analisar tudo à nossa volta. O que veio a você é verdade? Você acredita que há um fundo, há um posicionamento de ser verdade? Se não for verdade, anule, desista, largue, não ouça, não dê atenção, não dê crédito. Se for verdade, nisso pensai. Tudo que é honesto ou é de má fé? Tem uma maldade, tem uma malícia, a pessoa está querendo com segundas intenções, ela está querendo ganhar alguma coisa em cima. O que ela está fazendo é para denegrir, vem com a mentira, vem com falar algo de alguém, fulano, você viu Bertano? Está assim, eu acho que é por causa daquilo. Você está vendo alguma maldade, você está vendo alguma desonestidade? A pessoa está querendo passar a perna, né, na política, infelizmente a gente vê muito disso, né? Quantos candidatos aí falam mais mal do outro do que o que ele quer fazer, porque é muito mais fácil eu falar do erro dos outros do que eu olhar e ver o que eu preciso melhorar. É muito mais fácil eu levar atenção para as coisas erradas à minha volta do que é muito mais fácil eu falar do erro e dos problemas dos outros crentes, das outras igrejas, do que eu falar dos nossos problemas. Mas o foco precisa estar nos nossos problemas. Quais são as nossas falhas? O que nós precisamos melhorar? Os outros que arquem com Deus, os outros que resolvam com Deus, os outros vão prestar contas para Deus. Cada um será cobrado segundo as tuas obras. E aqui devem estar os nossos olhos, no nosso trabalho, porque é do nosso trabalho que receberemos a nossa recompensa, o nosso galardão do Senhor. E eles receberão a recompensa deles. Então o nosso pensamento não pode estar e não precisa estar no que as pessoas estão fazendo de errado, no que as pessoas estão distorcendo. Os nossos pensamentos e os nossos olhos precisam estar em Cristo, na verdade, no que é bom, honesto de Deus, para que as pessoas vejam isso em nós, para que a gente não vá e não se desvie junto delas, para que a gente seja luz para elas, para que elas entendam e vejam a verdade através das nossas vidas. Então,
Se não é honesto, pode ser, não, vai me favorecer, me ajudar muito. Tira da sua vida, fica com prejuízo. O prejuízo com Cristo é muito mais lucrativo do que qualquer outro lucro sem Jesus, sem a bênção de Deus. Porque nós sabemos que vai muito mais do que o material. Quantas pessoas são ricas materialmente, mas não conseguem, não tem paz na vida, não tem alegria. Nós muitas das vezes estamos sem alegria com diversas coisas. Eu mesmo já me encontrei vários dias falando: Deus, me dá mais alegria de fazer as coisas, porque me faltava alegria com a vida, com essa terra, com tanto problema, com tanta dificuldade, mas não me faltava a alegria de Cristo no meu coração pela salvação, pelo que Ele fez por mim. Eu ficava triste, precisamos ficar tristes com certas situações, porque é o Espírito Santo mostrando que Ele também está triste, para que a gente como igreja se posicione com mãos santas levantadas, orando e intercedendo para que haja um mover nos céus, através da autoridade decretada sobre as nossas vidas, para que as coisas sejam mudadas. Então não tem problema a gente ficar triste com o que acontece. Quem aqui fica feliz com um problema financeiro, uma enfermidade? Ninguém fica feliz, todo mundo fica triste. Mas uma enfermidade, um problema financeiro não pode trazer tristeza à minha alma. Ela pode trazer uma tristeza superficial humana, mas a minha alma precisa ter a alegria de que mesmo essa dor, mesmo essa tristeza física, mesmo essa dificuldade, mesmo essa tempestade, esse problema vai passar. Mesmo que venha com a morte, vai passar. Porque em Cristo já passamos da morte para a vida. Não há nada disso que permaneça, não há nada disso que tire a nossa salvação, se ficarmos firmados em Cristo. Pode vir o que vier, a nossa alegria da vida eterna precisa reinar dentro do nosso coração, acima de qualquer dificuldade que passamos, acima de qualquer dia ruim. Porque já ministramos aqui, já cheguei a falar sobre isso. Se nós chegamos aqui, pode ter sido o seu dia, pode ter sido o pior dia da sua vida até agora. Se você chegou aqui é porque Deus cuidou de você. Se você chegou aqui é porque Deus te guardou. Se você chegou aqui é porque o Espírito Santo ainda está no teu coração. E isso é o maior motivo que temos de nos alegrar. Vencemos. Vencemos mais um. Vão vir quantos dias ruins? Não sei. Mas não importa quantos venham, maior é o que está conosco. E se Ele está conosco, já vencemos o maligno, passamos da morte para a vida. Então o versículo diz: tudo que é honesto, tudo que é justo, a justiça, mesmo que isso, muitas das vezes o justo é eu entregar mais, o justo é eu abrir mão disso que me favorecia, mesmo que eu tenha direito superficialmente, mas se você viu que é uma injustiça, não é legal, não está certo, saia fora. Seja justo em tudo. Não, a pessoa abriu mão, deixou para não, pode ficar, aí beleza. Aí você foi abençoado. Mas se não fez, ande na justiça. A Bíblia fala que se a nossa justiça não exceder, não for a lei acima da dos fariseus, dos religiosos da época de Cristo, não entraremos no reino, não viveremos o reino, não teremos o que podemos ter. Então o que é puro, se há pureza, se é um pensamento puro, se é um pensamento que é a maldade, repreenda em nome de Jesus Cristo. Nós somos sujeitos a isso, todos os dias vem, nós saímos na rua, vem uma situação, passa alguma coisa, e às vezes vem um pensamento ruim, um pensamento que não é puro, não agrada a Deus, mas é humano, acontece. Então o que nós precisamos fazer? Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo o pensamento. Deus purifica os meus pensamentos, porque assim guardamos o nosso coração para que esses pensamentos não desçam, guardamos a nossa mente para que esses pensamentos não continuem, guardamos em Cristo, através de repreender. Cristo me protege, Deus limpa de mim, tira isso de mim. Seja qualquer mal que pensarmos, eu já testemunhei aqui que muitas vezes eu andava de moto, e às vezes eu andando de moto eu pensava, nossa, esse cara vai frear na minha frente agora, aí eu te repreendo o pensamento em nome de Jesus Cristo, para eu poder ter paz de andar.
Olha, pessoas, se essa moto derrapa nessa curva, eu te repreendo o pensamento em nome de Jesus Cristo, porque se você deixa esses pensamentos entrarem e crescer, você não quer mais andar de moto. Eu tenho que andar com prudência, eu tenho que andar com atenção. Mas a pessoa, se eu passo aqui nessa esquina aqui, um carro bem acelerado, me fecha, que paz de espírito eu vou ter se eu ficar alimentando esses pensamentos? Eu tenho que alimentar os pensamentos puros, de santidade, de vida, para que eu ande intercedendo. Nessa esquina aqui, ó, vai ter muita gente salva nessas ruas, nesse bairro. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor sempre me guardou nessa esquina. E esses pensamentos que temos que alimentar na nossa mente, para que a paz encontre espaço de superabundar, de preencher. Porque quando nos ocupamos com coisas ruins, que não são puras, que não são boas, alimentamos tristezas em nós que podem crescer e trazer depressão, trazer doenças, preocupações com essa vida, com coisas dessa terra. Então, pensamento, nós temos que preocupar como é que nós vamos pagar as contas desse mês, quais são elas, quantas são, mas esses não podem predominar sobre as nossas vidas. A nossa fé em Deus, que Ele supre as nossas necessidades, a nossa confiança em Deus precisa reinar em nosso coração. Deus, essa situação eu não consigo resolver. Eu tenho falado muito com minha esposa a respeito disso. O que não tem remédio, remediado está. Se eu não consigo resolver, é porque não serei eu quem vai fazer. E se não sou eu quem vai fazer, quem faz por mim é Deus. O meu advogado é Deus. Então é Ele que vai intervir de alguma forma, e quando chegar a hora de eu fazer alguma coisa, aí Ele vai me capacitar para fazer. O que eu preciso é não deixar a situação, o medo, o temor, as ameaças do inimigo, os gritos do gigante. Israel ficou acovardada, porque ouviu os gritos do gigante e não conseguiram ouvir a voz do Espírito. Não entenderam que maior era o Deus deles, porque eles estavam distantes. E Davi, um pequenino, insignificante aos olhos humanos, mas cheio do Espírito de Deus, olhou para o gigante e riu dele. Ele zombou do gigante, porque o coração dele estava cheio de Deus, da palavra, do conhecimento, e por isso ele não tremeu diante do problema, ele não tremeu diante do gigante. O exército inteiro, homens corajosos, homens cheios de espada, de força, de sabedoria da guerra, tremendo diante do gigante. Um menininho cheio do Espírito Santo foi quem enfrentou e derrotou, porque não é na força do nosso braço. E ele só fez isso porque a mente dele estava em Deus, a fé dele estava em Deus, o coração dele estava em Deus, porque os pensamentos dele estavam na grandeza, no poder de Deus. Ele lembrava do que Deus fez, ele conhecia o que Deus fez. Nós sabemos o que Deus fez, está escrito aqui, nós cremos no nosso coração. É nisso que precisamos pensar todos os dias, para que se algum gigante levantar, nós não venhamos tremer e recuar, mas nós venhamos dizer: eu vou a Ti em nome do Senhor dos Exércitos, e esse Senhor te entregará em minhas mãos, e nós sairemos vencedores. É essa fé que precisamos alimentar no nosso coração, porque todos os dias o diabo sai como um vendedor ambulante, batendo de porta em porta, procurando quem possa tragar, quem aceite as suas propostas. Todo dia ele vem tentando minar a nossa fé, tentando abaixar a nossa fé. Todo dia ele vem com uma estratégia nova para tentar nos enganar, para tentar nos fazer recuar, para nos tentar entristecer. Todo dia ele vem com um probleminha. E por isso que todos os dias nós precisamos blindar, guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. O nosso coração precisa estar guardado de tudo que você tem que guardar, proteger. Guarda o teu coração. E a Bíblia diz aqui que o nosso coração é guardado, né? E a paz que excede esse entendimento é que vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. Mas isso diante da nossa meditação neles, de não inquietar-vos, não fiquem agitados com o grito dos inimigos à sua volta, dos problemas à sua volta,
Mantenha o seu alvo, o seu foco, mantenha os seus pensamentos em Deus, para que isso guarde o seu coração, guarde a sua mente. Então, se não é puro, né, tudo que não é amável, não tem amor no que você vai fazer. Se não é amável, não é agradável, o amor é sofredor, ele se preocupa com o próximo, ele abre mão de você, você abre mão de você por aquele que você ama, e cumpre a lei. O mandamento de Deus para nós é esse. Então, por isso nós sempre falamos aqui, se não tem amor no que você vai fazer, não faça. A comida mais gostosa não é aquela comida feita no restaurante chique. A comida mais gostosa é aquela comidinha de vó, é aquela comidinha de mãe, é aquela comidinha simples da casa, daquela casa simples. Ah, é por causa da pobreza? É por causa da simplicidade? Não, é por causa do amor com que é feito. A ajuda maior, eu tenho pessoas, conheço pessoas, que se eu chegar para elas e pedir, eu estou precisando disso, aqui ó, eu preciso de um favor, eu tenho crédito com elas. Tem pessoas que se eu falar, fazem, mas são poucas pessoas que eu sei de verdade que fazem com amor. E eu não tenho coragem de recorrer àquelas que eu sei que fazem por um crédito que eu já construí, que fazem por qualquer outro motivo. Eu só me sinto bem em ser ajudado, eu só me sinto bem em ser respondido quando eu sei que há amor. Então, se não é amável, não importa o que você vai fazer, muitas pessoas não vão querer, muitas pessoas não vão aceitar. É por isso que a mensagem de Cristo, ela precisa ser pregada em amor, porque essas pessoas já estão cansadas do desamor da vida, do desamor das pessoas, das afrontas, dos ataques. Essas pessoas não conhecem o verdadeiro amor. E quando chegamos com o amor de Deus, demonstrando o verdadeiro amor da forma certa, e eles entendem esse amor, eles são transformados, porque essas pessoas estão carentes de amor. Muitas pessoas se vendem às redes sociais, muitas pessoas se entregam a paixões, a vícios, por falta de ser amadas. Muitos não entendem. Quantas pessoas, mulher mesmo, sofre muito com isso. Porque às vezes, eu estava até comentando com minha esposa, tem mulher nova que se entrega a homem mais velho. Por quê? Porque ela não entende, mas há uma carência de um carinho de pai, de um abraço de pai, de uma presença ali que ela não teve, e acaba tentando suprir isso no braço de um bandido, de outra pessoa que ofereceu ela amor, porque ela não teve esse amor. Então essas pessoas estão sofrendo com desamor. E nos dias modernos, cada vez mais, nós damos mais amor a um telefone, mais atenção a um telefone, a uma rede social, do que pessoas à nossa volta, perto de nós. E tem hora que pessoas dentro da nossa casa estão sofrendo com desamor. Tem quantas pessoas dão mais amor a um copo, o copo quebra, aí o pai, a mãe vai lá e senta o cacete no menino, na criança, briga, xinga, vai. Gente, é um copo, não machucou? Se machucou, leva para o hospital, cuida da criança. É um copo, é um prato. Que valor tem isso? Quando a pessoa faz isso, ela mostra para aquela criança, ela cria dentro daquela criança, que é uma mente inocente de informação, que aquele prato tem mais valor que ela. Você quebrou tudo que eu tinha de mais valor. Você é um miserável. E a criança cresce traumatizada. Então nós temos aí fora muitas pessoas traumatizadas por falta de amor. E quando nós conseguimos trazer de verdade o amor de Deus para elas, elas são transformadas, elas são impactadas. Muitas pessoas conhecem a justiça, conhecem o castigo, porque já foram muito castigadas desde criança, até por coisa que não fizeram. Mas o amor verdadeiro elas não conhecem. Então é isso que nós precisamos anunciar. A nossa vida precisa ser amável, para que as pessoas amem estar perto de nós. Elas sintam que são queridas, que são benquistas, que têm atenção, que têm cuidado. Elas sintam que são valorizadas. Elas precisam sentir isso em nós. Isso é sermos amável.
E coisas assim é que são amáveis. Então, se não há amor, não importa o que você faça, Coríntios lá vai dizer. Então, tudo que é de boa fama, se vai repercutir em alguma boa fama, nisso pensai. Se não vai ter boa fama, a gente já ministrou, acho que uma mensagem aqui muitos anos atrás, quem sabe um dia a gente traz de novo, das 3 peneiras. Tudo que você for falar, sobre tudo que você for conversar, passe sobre as 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira não lembro qual que é a outra, mas a peneira da necessidade. Eu esqueci o nome da peneira, não vou lembrar, mas existe alguma coisa boa nisso que nós vamos conversar? Vale a pena conversar sobre isso? Vai agregar valor sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar de alguém, mal de alguém pelas costas? Nós vamos falar bem de alguém? Nós vamos falar bem do governo? O que vai adiantar a gente falar sobre isso? Qual vai ser o benefício da gente conversar sobre isso? Nós vamos conseguir concluir esse assunto? Eu mesmo não consigo conversar muita coisa de teologia com muita gente, porque para certas coisas de teologia são complexas. Não adianta eu falar para você que isso, Deus não agrada disso. É muito além do que não agrada disso. Tem uma história, tem um porquê, tem um para quê. E se não tem tempo de se conversar sobre aquilo, dar alguma palavra a respeito costuma ser prejuízo, é perda de tempo. Então, se não conseguimos sentar para estudar, para conversar, é melhor nem começar aquilo que a gente não vai terminar, porque senão fica mal entendido, fica um assunto pela metade e pode ser mal interpretado, porque não deu tempo de pontuar o porquê. Mas Deus era mau que no Velho Testamento Ele mandava matar todo mundo. Se você não consegue explicar, melhor nem tentar justificar, porque não é simples assim. Então, quem você vai conversar? Vale a pena conversar sobre isso? Tem gente que só quer reclamar, ela não quer ouvir, ela não está pouco se lixando no que você está pensando, ela só quer jogar nas suas costas, desabafar. Tá, mas essa pessoa desabafar em cima de você, você consegue se proteger para não ser ferido por esse desabafamento, para não deixar aquilo trazer peso para a sua alma? Dê atenção. Mas se o que ela quer desabafar não vai agregar nada, ela não vai mudar, ela só está falando, ela só está reclamando, vou mudar de assunto. Eu preciso lavar minhas vasilhas lá, eu estou atrasado para fazer um outro negócio lá em casa, mas eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Porque infelizmente tem pessoas que você vai conversar de Jesus, às vezes a pessoa está lá no meio da rua, está lá um mendigo, você vai conversar, ele começa quase que pregar para você, de tanto que ele conhece de Jesus. Então continuar falando sobre aquele assunto com ele, é perda de tempo. Ele já sabe, ele não quer mudança, ele não quer aquilo. Você pode tentar usar outra estratégia, você pode orar, você pode conversar sobre outro assunto, você pode tentar trazer de outra forma, mas ele já sabe. Qual vai ser? O que aquilo vai agregar na minha vida? Não vai me acrescentar nada. Eu não vou, vai ser edificado. Não vai ter nada ali para poder trazer alegria ou paz para a minha alma ou para a alma daquela pessoa. Não perca o seu tempo. Não pense nisso, não passe tempo com isso. Se há alguma virtude, a palavra diz aqui, se há alguma, versículo 8 no finalzinho, se há alguma virtude é um bom comportamento moral. Existe moral nisso que nós vamos conversar? Porque às vezes a gente fala, não, o pessoal lá fora está fazendo assim, assado, mas o que isso vai agregar? Nós vamos orar a respeito disso para mudar alguma coisa? Essa atitude que nós vamos tomar, uma decisão que nós vamos tomar, ela é uma decisão moral? Ou ela pode ferir a moral, atrapalhar a moral cristã? A ética cristã, os ensinamentos cristãos. Se vão contra qualquer um desses, saia fora. Não pense nisso. Não perca tempo com isso. Se há algum louvor, nisso pensai. Se o que você está conversando, se você o que está fazendo, se os seus sonhos, se os seus planos, se as suas metas, se o que você está programando
traz louvor para o nome de Deus, o nome de Deus vai ser glorificado, ou através da sua vida, da sua boca, ó, Deus fez por mim, Deus me ajudou, Deus resolveu. Ou se é pela boca do outro, fulano olhou para mim e resolveu, ó, fulano me deu um bom conselho, mudou minha vida, ou eu fui naquele lugar. Tem algum louvor para Deus? Se não tem para Deus louvor, não perca tempo com isso. É igual a palavra sempre fala para a gente. Tudo que nós temos que fazer agora deve ser de Deus. Se alguém vem te elogiar, fala, não, graças a Deus. Já teve várias vezes as pessoas do serviço brincar comigo, você é bom mesmo, hein? E eu falar para elas, bom é meu Pai que está no céu, porque a glória é dele, o louvor é dele, e é para ele que deve ser tudo que nós temos. Para que aquilo não desça para o nosso coração e a gente não se ache bom, a gente não se ache melhor, a gente não se ache santo. Porque quando paramos perto de Cristo, entendemos o quanto ruim, errados, o quanto insignificantes somos ainda, o quanto precisamos melhorar. E é nele que deve estar os nossos olhos, o nosso foco, o nosso pensamento, para que cada dia sejamos mais parecidos com Ele, porque nos alimentamos daquilo que olhamos. Onde estão os nossos olhos, estará o nosso coração. Se os nossos olhos estão em Cristo, na palavra, o nosso coração estará ali. E se nós olhamos muito uma pessoa, nossa, eu gosto muito da conduta daquele pastor, daquela irmã, daquela vizinha ali, não, aquele advogado, ele tem umas palavras muito corretas, muito certas. Nós começamos a andar com uma pessoa, ou olhar muito para uma pessoa, nós começamos a fazer igual. Se você vai para a Bahia e começa a andar com os baianos, você volta falando igual baiano, carioca, a mesma coisa. Porque é o meio onde você está. Então nós precisamos olhar aonde está, tomar cuidado onde estão os nossos olhos, onde está o nosso coração, porque ali nós estaremos, ali estará a nossa atenção, e os nossos olhos precisam estar na palavra, no que ela diz, para que a nossa atenção esteja na palavra e a gente consiga perceber os sinais que Jesus está voltando, como diz o versículo aí, né? Perto está o Senhor. Nós precisamos estar com os olhos na palavra para que a gente comece a fazer igual a ela, conforme ela está pedindo. Nossos pensamentos precisam estar aqui todos os dias de manhã, se alimente dessa palavra, porque se você só toma uma água de manhã, chega a 10 horas, 11 horas, sua barriga está roncando, sua atenção está distraída, o seu corpo você já começa a ficar inquieto, porque você está com fome. E muitas das vezes chegamos no meio-dia, chegamos de tarde e estamos tomando decisões erradas, estamos ainda aflitos de coração, qualquer coisa tira a nossa paz, porque o alimento que nós nos alimentamos de manhã foi pouco. Lemos um versículo, não meditamos nele, não lemos um capítulo, não oramos ou oramos 10 minutos, e esse alimento foi pouco para a nossa alma chegar até agora. Então tem dias que as aflições serão maiores, o alimento precisa ser maior. Muitas das vezes eu vou fazer alguma coisa e eu percebo que eu estou com uma certa fome, eu não começo enquanto eu não vou lá, me alimento direito, me preparo. É igual ir no banheiro. Se você está com vontade do banheiro, vai começar alguma coisa, você vai fazer mal feito, porque você está apertado. Então primeiro você precisa resolver um problema. Então eu não posso dar conselho para ninguém enquanto a minha alma não estiver cheia de Deus. Eu não posso orientar ninguém, eu não posso tomar uma decisão enquanto o meu coração não está cheio de Deus. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso pedir perdão dos meus erros, eu preciso perdoar aqueles que pecam à minha volta, para que a minha conduta consiga ser uma conduta certa e moral daqui para frente. Se eu estou apertado, eu não perdoei, eu não tomei a decisão certa, eu não tomei a atitude certa, tudo que eu fizer aqui para frente está comprometido. Eu não vou conseguir fazer com o mesmo carinho, com a mesma paciência, com o mesmo tempo, porque ou eu estou com fome de Deus, ou eu estou apertado, precisando me liberar daquele perdão. Não adianta trazer a sua oferta no altar, se o seu irmão está com mágoa de você. Primeiro você precisa se aliviar dessa mágoa, para que você consiga ir tranquilo, dançando com alegria para o altar. Porque vai dançar com alegria. Como é que você dança se você está apertado? Então o perdão precisa estar em dia, o nosso posicionamento precisa estar em dia, para que o nosso coração esteja guardado, protegido em Deus, para que o nosso coração esteja guardado. A palavra de Deus, como já ministramos aqui várias vezes, não é uma cerca de prisão, não é um caixotinho
para nos prender. É uma arca do tesouro de Deus para nos preservar para a vida eterna. E é esse entendimento que precisamos. Quando temos esse entendimento, nós todos os dias damos uma volta ao redor da cerca de Deus, olhando os mandamentos, os pilares dessa cerca, olhando os arames dessa cerca, que são os ensinamentos dessa palavra, para ver se não tem nenhuma brecha, para bicho nenhum entrar, para não roubar aquilo que Deus tem nos dado e tem nos protegido com a sua palavra. Então é esse o cuidado que nós precisamos ter todo dia, para que o nosso coração esteja limpo, preparado para receber e viver o que Deus tem para nós. Então guarde os seus pensamentos em Deus, alimente os seus pensamentos todos os dias em Deus, cerque o seu coração em Deus, porque grandes são as aflições dessa vida, grandes são os problemas, as tribulações, as tempestades, mas se estamos firmados na rocha, sempre teremos de Deus os recursos para reconstruir, recomeçar se for preciso, porque Jerusalém teve que ser reconstruída. E nós sempre teremos os recursos, o aval, a força de Deus, a palavra de Deus, para recomeçar, reconstruir, para vencer, para romper, para permanecer, prevalecer. Israel está de pé até os dias de hoje, com tantos inimigos tentando destruir, com tantos ataques e bombardeios, e ele ainda vai continuar de pé. Porque mesmo diante do que fizeram, eles ainda são sustentados pela palavra de Deus. Então aquele que é sustentado pela palavra de Deus, inimigo nenhum derruba. Ataca sim, algumas vezes até fere, atinge alguns pontos, traz alguns prejuízos sim, mas esses permanecem e prevalecem, porque estão firmados no Todo-Poderoso, e contra Ele não há quem vença. Amém? Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Põe sobre os teus pés, adoremos ao Senhor.